Fala galera do Flatout, tudo beleza com vocês? Olha, na nossa frente a gente tem esse Honda Civic de sexta geração, que não é qualquer Honda Civic de sexta geração. Em primeiro lugar, esse carro tem 360 km rodados. Agora deve estar com 363, 364 aí, que a gente já deu uma pequena volta aqui no condomínio Fazenda Boa Vista. A Honda chamou a gente para conhecer esse carro aqui, porque eles estão comemorando 20 anos de fabricação do Civic no Brasil, né? E 20 anos da fábrica de automóveis da Honda aqui também, né? Em Sumaré. Esse é um carro de sexta geração, como eu falei. A Honda começou a sua operação de automóveis no Brasil importando, em primeiro lugar, né? Eram os carros da geração anterior, de quinta geração. A operação começou em 1992 com a SP Japan, lá na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. O pessoal aqui conhece bem. Não só porque era uma concessionária bem conhecida, mas também porque a gente soltou uma matéria lá no Flatout, né, contando a história do Kazuhiko Kobayashi, que era o chefe de oficina da SP Japan, fez o treinamento de muitos funcionários, a maior parte, a enormidade, se não a totalidade do staff que trabalhava lá. A gente contou essa história, uma história muito legal. Se você não conhece, recomendo que você visite lá o Flatout. Eu vou botar o link nos comentários aqui desse vídeo, tá? E aí passaram-se 4 anos, em 96 chegou essa geração seguinte, a sexta geração. A Honda já estava decidida a fabricar os carros aqui no Brasil, mas em 96 especificamente foi o ano que ela importou os carros dessa geração que a gente está vendo aí, né? Agora esse carro é um 97 e é o primeiro carro que a Honda fabricou no Brasil. Então esse aqui é o chassi 001, é o primeiro Honda Civic fabricado no Brasil, carro que a Honda guardou aí as 7 chaves dentro da fábrica, e a gente está conhecendo em primeira mão agora. O Civic de sexta geração, ele veio para o Brasil importado em 3 carrocerias, né? Teve Coupé, teve o hatch e esse sedã aí. Na fabricação brasileira foi só o sedã, mas por um ano, 2 anos, nós tivemos importação do Coupé na versão EX e LX, com motor 1.6 D16, tanto na versão com quanto sem VTEC, né? E o hatch era o VTIzão, né? Conhecido aí por todo mundo pelo motor B de bola 16, aí aquele famoso com 100 cavalos por litro, 160 cavalos a 7.600 RPM, motor girando quase 8 paus, aquela monstruosidade toda, né? Aqui os planos da Honda eram, vamos dizer assim, conquistar o mercado, né? Então esses carros mais nichados ficaram para um outro momento, aí só para 2 gerações depois, quando a gente teve a introdução do Civic SI aqui no Brasil. Mas falando especificamente desse carro aqui, esse aqui é uma das 234 unidades do modelo LX 97, e obviamente a primeira delas, e tem algumas diferenças entre esse LX e o LX 98. Primeiro vocês estão vendo aí que é a questão das maçanetas, que eram pintadas não eram pintadas na cor do carro, né? Isso é uma coisa que foi a demanda do cliente, que aí depois a Honda atendeu a partir dos modelos do ano seguinte. Também não tem degradê no vidro, né? É um vidro que eles chamam branco, né? Se bem que esse aqui é meio esverdeado, mas eu não acho que seja um vidro verde. E aqui dentro a gente não tem os airbags, não tem o duplo airbag. E uma coisa muito legal de se abrir um carro virtualmente 0 km, a sensação é muito legal. Carro muito, sabe, o tato das coisas é muito diferente de um carro muito rodado. Clássico barulho de Honda aí, né, com a luz acesa e a chave no contato. Os plásticos completamente impecáveis, as borrachas, aliás, uma coisa que vale chamar a atenção aqui, deixa eu mostrar para vocês, dar um foco aqui. É a dupla borracha, né? Isso é uma característica aí já de há muito tempo aí dos Honda, essa época, é uma qualidade de construção incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui no forro de porta. E é tudo soft touch, né? Um material bem agradável, olha, tudo impecável, impecável. Impecável como um carro 0 km tem que ser, né? Uma coisa muito interessante. Dá aqui uma focada aqui nos bancos para vocês verem. Eu vou fazer uma imagem aqui, jogar por cima dos bancos em close para vocês verem os detalhes do tecido, né? Interior todo em cinza claro, né? Uma proposta, vamos dizer assim, mais urbana, né? Mais casual. Bom, quem é do ramo do Civic conhece bem aí essa cabine aí, né?
Uma coisa que é curiosa é o quanto que os carros cresceram, né? Quando a gente vê, principalmente em comparação com o Civic 10ª geração, que acabou de sair, e a gente olha para esse carro aqui, dimensionalmente ele é muito pequeno comparado com o atual. Esse carro aqui tem 4,17, quase meio metro menor do que o Civic atual. Então é uma diferença realmente bem considerável, é mais de uma categoria de diferença. Isso aqui hoje seria um carro, em termos dimensionais, seria um carro compacto. Vale aqui dar uma olhadinha nas rodas também, até fazer uma coisa interessante que é a questão do aro, né? A gente tem um aro 14 aqui, com o clássico pneu Firestone F570. Acho que todo mundo já teve um carro equipado com esse pneu. Foi fabricado por muito tempo, até tempo demais, diria. Aqui o pneu vem na medida 1856514. As calotas já estão apresentando um leve amarelado, né, que é natural devido ao envelhecimento do plástico. Quem teve computador nos anos 90 sabe bem do que é isso, né? Ou mesmo videogame, né? Os plásticos vão amarelando ou iam amarelando, né? Com os compostos da época. E aí a gente consegue ver até aqui, ó, na balança traseira. Não sei se vocês vão conseguir ver por uma falta de luminosidade. Deixa eu ver se consigo melhorar isso. A gente consegue ver um código de barras aqui da balança traseira aqui, bem interessante. Aqui abrir a porta para mostrar para vocês o espaço traseiro. E lembrando que esse carro aqui, como eu falei, era a versão, entre aspas, de entrada do Civic, né? Então é a LX, que vinha com um motor de 106 cavalos, sem o comando variável, era um comando simples, nada de VTEC aqui, tá? Mas um motor realmente focado em economia, né? Esse aqui é o D16Y7. O D16Y8 é o motor com VTEC, que equipava a versão topo de linha EX. É um espaço traseiro muito bom, aliás, considerando principalmente as dimensões do carro. Eu não consigo me filmar aqui, mas dá para ter uma ideia pelo meu joelho aqui, ó, que o espaço é muito bom mesmo. É bem surpreendente considerando que é um carro compacto para os padrões atuais, né? Aqui a gente consegue ter uma visão também mais adequada do painel. Isso que é muito legal. Olha só como esse painel tá zerado. Eu vou tentar passar bem devagar aqui para vocês apreciarem. Vou tentar fazer um leve ajuste de foco aqui. Olha só, os plásticos impecabilíssimos. Uma delícia, assim, é uma sensação muito boa de ver um carro tão inteiro, tão impecável. O volante sem airbag, né? Eu pessoalmente acho mais bonito, ele fica um pouco mais compacto. E é um plástico bem opaco, ele tem um tato que parece até um tipo de vinil, porque a gente pega esses carros muito rodados, eles começam a pegar a gordura, né? Pega aquele brilho todo, e é bem legal a gente ver um carro com o interior tão perfeito assim. Vou tentar aqui mostrar para vocês a parte do forro de teto. Vou mudar aqui um pouco a exposição para vocês enxergarem. Tudo perfeitinho. Tem um tato bem gostoso aqui, né? Não é um tato meio aveludado aqui, né? Clássico do carro dos anos 90. Bem diferente aí de alguns acabamentos que a gente vê hoje, né? Não uma questão de qualidade, mas uma questão de gosto, né? Como as coisas mudaram um pouco, né? Esse é o interior todo monocromático, inclusive os cintos, que estão impecáveis aqui, a gente consegue ver. Deixa eu fazer um ajuste de foco aqui, fazer isso de novo, só pra, né? Querendo mostrar a imagem sem foco, sacanagem. Vocês conseguem ver os cintos? Os cintos também são cinzas, né? Localmente tudo muito impecável aqui. As borrachinhas, tudo, nossa, num estado assim que, meu Deus. E a gente sabe, né? Carro dos anos 90 já, as borrachas começam já a apresentar alguns sinais de ressecamento e tudo mais. Mesmo para esse carro aqui, a gente já começa a ver em um outro lugar, por exemplo aqui em cima, né? Que a borracha já está começando a entregar a idade, porque é perfeitamente natural, né? Isso não tem muito como evitar. A Honda deu uma boa revisada nesse carro aqui antes de disponibilizar para a gente fazer o test drive. Aliás, esse é um bom ângulo até para mostrar um pouco do tecido, um pouco do tato, né? É realmente um tato meio aveludado também aqui. É muito legal esse tecido. Ele é mais grosso, né, do que o padrão atual. É bem interessante, muito legal. Esse aqui é um carro, aliás, desculpem, eu não mostrei aqui. Esse aqui é uma unidade automática, tá?
na época já havia disponibilidade de câmbio manual e automático para todas as versões, inclusive essa daqui que é a, entre aspas, de entrada, né, que é a LX. É um câmbio de 4 marchas, então isso é uma coisa que mudou bastante também de lá para cá, né? A gente tem câmbios de até 10 marchas, sem contar infinitas marchas, que seria a transmissão continuamente variável, CVT, que está, por exemplo, no Civic de 10ª geração, no Corolla, enfim, em vários carros. Aproveitar também essa oportunidade aqui para mostrar para vocês o painel aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Dá um ajustinho aqui de foco só para vocês. Aqui, beleza. E olha só que coisa legal. Os controles deslizantes, né, de controle de ar-condicionado, um toca-fitas original aí, se você tiver aí um Dire Straits, um Justice for All aí em fita cassete, você consegue matar a saudade aqui a bordo desse carro aqui. Obviamente tudo funciona, tudo em perfeito estado de funcionamento. Vamos ligar o rádio aqui para ver o que acontece. O que será que está sintonizado aqui? Dá até medo. Vamos ver aqui, peraí. Preciso ligar a bateria. Vamos lá. Meu Deus do céu! Bom, pessoal, estamos então a bordo do Civic LX, agora com 367 km. Vamos dar a partida então nesse 1.6 de alumínio, sem VTEC aqui, versão mais simples, né, do motor D16, o Y7. Mas antes mesmo da gente começar a sair, queria comentar um pouco a questão da habitabilidade, que eu acho que pelo menos para mim, entrei no carro, me ajeitei. Para mim, essa é a maior diferença que existe de um Civic ou de qualquer carro de hoje, na verdade, de qualquer categoria, comparado com esse que seria um sedã médio, nos Estados Unidos compacto, no Brasil seria um sedã médio para a época. Aqui a primeira questão é a nossa posição, o nosso ponto de vista em relação ao restante do habitáculo, né? Você que tem um carro mais antigo em casa, que é entusiasta, que tem um Golzinho antigo, ou mesmo uma Hondinha, você já sabe o que eu tô falando, né? Ou mesmo você tem boas lembranças aí de como que era dirigir um carro dessa época. O seu ponto de vista num carro dessa época para trás, ou seja, um carro dos anos 90, anos 80, anos 70, você está muito mais, numa posição muito mais alta, você está muito mais bem posicionado em termos de visibilidade, de forma que você enxerga o capô, você enxerga com plenitude todo o painel e tudo que existe à sua volta. A posição dos seus olhos, a altura dos seus olhos em relação à linha de cintura do carro é muito mais alta, né? Hoje os carros eles cresceram por uma série de questões, inclusive do gosto do consumidor, mas também questões de absorção de impacto, né? Então a carroceria, para ficar mais distante dos componentes mecânicos, ela precisou crescer, também por uma demanda do consumidor, e na verdade a gente foi se afogando no carro, né? Até o próprio conceito do painel de hoje é uma coisa muito mais envolvente. Gosto pessoal meu, eu prefiro muito mais isso aqui. Eu acho mais funcional, me dá uma sensação de arejamento maior, e eu acho também até mais seguro, porque eu tenho uma visibilidade de todos os cantos aqui, de todas as colunas e todas as frestas bem superior. Tudo bem, esse carro pode não ter sensor de estacionamento, enfim, mas em termos de visão periférica, por incrível que parível, eu me sinto mais seguro dentro de um carro com esse tipo de habitabilidade. Uma coisa que é bem curiosa também, né? Hoje alguns carros usam, mas é quase em desuso, né? Esse tom de cinza bem clarinho, é uma coisa bem de época, né? Vários carros da Ford usavam também esse tom de cinza claro, inclusive no volante, né? Agora uma coisa que é bacana é que, ok, tem bastante plástico aqui, mas tudo praticamente soft touch. Tudo que você encosta aqui realmente tem um toque macio, tudo da mesma cor. Como eu mostrei, até os cintos, até os pinos, até as moldurinhas. Então já existia um cuidado muito grande com essa questão estética, né? E aí a gente percebe uma coisa, esse carro aqui, ele era um projeto ainda japonês, né? O Honda, olha eu travar aqui a porta. O Honda Civic, ele passou a ser um projeto mais global e vamos dizer assim, feito nos Estados Unidos, inclusive, é o único esse de 10ª geração. Os outros são projetos japoneses que, lógico, cada vez mais globais, mas desenvolvidos no Japão. E eu percebo que eu sou um pouco grande demais para esse carro. Minha cabeça, ignora o cabelo aqui espetado, mas a minha cabeça está relativamente próxima aqui do teto. Então um cara para lá de 2 metros, eu tenho 1,82, já fica bem próximo à linha de teto do carro, né? Então é feito para um adulto um pouquinho mais mirradinho, vamos dizer assim, né? E tem algumas coisas que são interessantes que te remetem a carros da época. O volante tem um raio um pouquinho menor, né? Você que lembra do Gol, bolinha, é a mesma sensação. E o Gol acho que está até um volante um pouco maior de diâmetro,
mas essa sensação de um raio um pouquinho mais fino, um pouco mais delicado, né? E a alavanca de câmbio também aqui, o clássico design dos anos 90, né? Então falando nisso, vamos botar aqui em drive. Esse aqui é um câmbio de 4 marchas, né? E é engraçado como logo que você já põe ele em ordem de marcha aqui no drive, você já sente ele puxando, assim. Alguns carros automáticos até hoje tem isso, é uma coisa muito ruim, mas dessa sensação do cachorro tensionando a coleira, assim, querendo andar, né? Esse conversor de torque, como em todo carro dos anos 90 para trás, ele dá aquela sensação de patinar, sabe? Da aceleração não estar sincronizada com a transmissão, com o que está rolando nas rodas. Isso é relacionado ao projeto do câmbio, né? Esse aqui é um projeto obviamente mais antigo, mas mesmo assim é bastante eficaz. Vamos dar uma voltinha aqui. Cara, eu adoro esses carros de época, porque para mim isso aqui já é um carro de época, né? 20 anos de fabricação, daqui a mais uma décadazinha aí já é um senhor placa preta esse carro. Esse aqui seguramente, se bem que esse carro aqui nem emplacado né? Esse carro é tão 0 km que sequer emplacado foi. O Civic, essa geração aqui, né, é conhecida aí pela versão VTI, mais entre os entusiastas. Então você já sabe do que se trata. Esse carro, em termos dinâmicos, é um foguetinho, né? Obviamente, com muito respeito, esse carro aqui eu não vou nem cantar pneus, não esquece. Se você está querendo ver alguma ação mais radical, não é esse vídeo que você vai ver, porque esse carro aqui é uma preciosidade histórica e tem que ser tratada como tal. Mas quem é da área aí, quem é do riscado, sabe muito bem. O Civic Hatch, o EGzinho VTI, o EK, desculpem, é um míssil, um carrinho dinamicamente com um potencial muito grande. Pra você ter uma ideia, esse carro aqui é double wishbone, duplo A na frente e atrás. Cara, um carro civil, double wishbone na frente, você já viu isso? Então é engraçado, né? Como, apesar do nome Civic, né? Esse carro sempre teve uma maldadezinha no DNA dele, assim, uma coisa mais esportiva, né? E ele perdeu essa configuração double wishbone na frente a partir da geração seguinte desse carro aqui, que ganhou aquele assoalho plano, aí realmente ficou um carro mais conservador, ainda que teve a 8ª geração com o Civic SI e tudo mais, que aí realmente era aquele míssil, aquele canhão que a gente conhece, né? Esse carro aqui tem 106 cavalos, a rotação me fugiu agora, mas deve ser em torno aí de 5.500 RPM, né? Considerando que a versão VTEC gira cerca de 1.000 RPM a mais, geralmente, entre 1.000 e 1.500, então deve ser algo em torno disso. É um carro que tem uma baita de uma leveza, né? O carro pesa literalmente uma baita de uma leveza, o carro pesa na ordem de 1.145 quilos, e isso você sente quando você está dirigindo o carro, né? Um carro que anda sem esforço, que freia sem esforço, e tem toda essa comunicabilidade que está se perdendo, né? Com essa evolução do NVH. Mesmo num chão tão perfeitinho que nem esse, eu sinto a textura do asfalto na ponta dos dedos. É uma coisa que a gente está perdendo, os carros estão ficando cada vez mais sedados. Então esse carro aqui, se a gente pendurasse um pouquinho mais nas curvas, a gente sentiria bem o limite de aderência. Vamos ver aqui. Ele troca a 6.500. Será que a potência está próximo disso? Você vê como fica um degrau um pouco maior entre as marchas, né? Por serem 4 marchas apenas. E a caixa de direção desse carro, para os padrões atuais, é um pouquinho desmultiplicada. Não chega a ser aquele Landau também, né? Mas para o padrão atual é um pouquinho desmultiplicado. Mas você sente tudo. Cada pedrinha, mesmo em velocidade mais baixa, você já sente uma resistência mecânica do volante, né? Dele começando a pegar a rampa ali no ângulo de deriva, né? Começando a querer... a aderência vai subindo, né? E aí ele vai ganhando resistência mecânica. Isso é uma coisa que a gente está perdendo cada vez mais. Está parecendo mais um joystick os volantes de hoje, né? Porque na verdade para as pessoas normais tudo isso que a gente acha o maior barato é incômodo, né? Ai, vibra, ai, putz, fica duro. Então hoje as pessoas querem uma coisa que pareça realmente mais um gadget. Então a indústria está atendendo a isso, né? Então mesmo quando você pega um carro desse aqui, que é dos anos 90, com injeção eletrônica, já uma série de recursos de técnicos e de segurança já muito bem evoluídos, ele tem uma organicidade que já não existe mais num carro de hoje, né? Então, mesmo passando pelo pedal do acelerador, você sente a vibraçãozinha no motor, sabe? São coisas que são comunicações que o carro emite de volta para você e que estão se perdendo por uma questão de realmente exigência de consumidor, algo que precisa ser respeitado também. Não vamos dar uma aqui de nostálgico à toa, né? Mas
eu lembro muito bem, eu tenho boas memórias dessa geração ainda posterior, desse Civic, como um carro que sempre me impressionou pelo consumo frugal, assim, era uma coisa, nossa, era de outro mundo, né? Falando, nossa, o carro fazia 12 km por litro, 13 km por litro na cidade, 14 dependendo de onde você andava, então era uma coisa assim completamente fora de escala, isso porque é um motor muito eficaz e um carro leve, então era uma coisa que para a época, para o brasileiro, foi uma revolução, e foi assim que eles conquistaram o mercado americano, né? Com muita velocidade. Então é um carro que, putz, hoje, lógico que daria dó um carro 0 km como esse, você ficar usando para bater, assim, por aí, mas é um daily driver, putz, de alta classe ainda hoje, 20 anos depois. É um carro que você se sente bem dentro, se sente confortável, isolamento térmico, isolamento acústico muito bons, sabe, uma boa filtragem de ruído. E é lógico que, como eu falei, você sente um pouquinho desse gostinho de época nas vibrações, no tato, na comunicabilidade, mas ao mesmo tempo você se sente num carro atual, não é aquela coisa como se fosse um carro antigo, sabe, que você estranha. Por exemplo, a carga de pedal de freio é igual de um carro atual, assim, você não tem um grande deslocamento de pedal super firme. Esse carro, ele tem vamos dizer assim, a força que você precisa exercer é muito parecida com a de um carro de hoje. Aliás, talvez até melhor, porque ele não é tão sensível. Tem alguns pedais de freio hoje que são escandalosamente sensíveis. Esse aqui não exige que você imprima força, mas você consegue balancear ele, modular um pouquinho melhor. Acho que assim, a única coisa que eu realmente sinto que é uma coisa que evoluiu muito de lá pra cá é o câmbio. Esse câmbio automático, ó, sabe? Essa sensação de embreagem patinando quando você pede um pouquinho mais de aceleração, mesmo numa rampa. Isso é uma coisa que os câmbios automáticos atuais evoluíram muito, e que um câmbio dos anos 90 realmente não tinha a tecnologia para lidar com isso. Aliás, além de ter menos marchas, tinha a questão de mapeamento também, que evoluiu muito hoje, né? Então realmente aqui é um ponto onde eu sinto uma diferença maior. Coisa que é bem legal, esses controles deslizantes, né? Me lembro do saudoso Uno que eu tinha também. E é lógico que o Prelude também tem esse sistema, mas o meu foi substituído por um ar digital do Prelude da mesma época, só que do modelo japonês. Imagina, um carro de 92 com ar digital, o Prelude. Então a Honda sempre, nos anos 90, isso é uma coisa que eu queria falar antes da gente encerrar. Uma coisa que eu adoro na Honda dos anos 90 é que é o retrato, é o recorte histórico de quando os caras dominavam tudo, né? Eu já falei isso lá no vídeo do Prelude, mas é uma coisa que pra mim é muito marcante, né? Na época que o Senna tinha sido tricampeão, em 92, quando a Honda chegou no Brasil, né? Em 97 aqui a gente já estava falando da dominação da McLaren, se eu não me engano, um pouco antes da era Schumacher, que já estava ali disputando títulos e conquistando, mas acho que, se não me engano, 97 foi já uma época que a McLaren e a Williams começaram a subir muito, né? Quem foi campeão em 97? Foi o Jacques Villeneuve? Não vou comentar essa garrafa aí, depois a gente pesquisa e joga na tela aí. Mas, enfim, sem ficar divagando muito aqui, é um retrato de época. Nessa época a Honda realmente tinha um domínio completo do mercado em termos de tecnologia, satisfação do cliente, pós-venda. Eles estavam no nível, numa categoria à parte, assim, exceto, lógico, carros de muito valor agregado. Então foi nessa época que a Honda realmente dominou todo o mercado brasileiro. E esse carro aqui é um ícone, representa muito bem isso, né? O começo da história da Honda no Brasil. Então nossa, esse carro aqui não tem um valor imensurável, assim, para a fábrica, mas mesmo para a história do automóvel nacional. Isso é uma coisa que talvez os antigos mobilistas não estejam valorizando hoje, mas isso aqui, daqui a 30, 40 anos, amigo, talvez seja um enorme valor, cara, porque a gente nem sabe por quanto tempo mais a gente vai ter carro movido a combustão, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Eu não quero ficar aqui divagando sobre outros assuntos com vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Eu adorei essa experiência de dirigir esse carro. Tem vários amigos rondeiros, né? Não é novidade para mim dirigir um Honda Civic dessa época, mas esse aqui tem aquele quê a mais, aquele quê especial. Carro zero barulho, borrachas impecáveis, a espuma do banco ainda perfeita, sabe? Até a questão de odor ainda, tem um pouco de cheiro de carro novo, sabe? Não tem assim, é uma cápsula do tempo. Isso é uma coisa muito especial mesmo. Então valeu aí, pessoal da Honda, aí também pelo convite.
Fico muito grato aí, espero que vocês tenham gostado aí, galera, leitores do Flatout. Se vocês gostaram aí do vídeo, não deixem de dar um like, foi um vídeo bem simples, improvisado aí, mas espero que tenha sido de agrado aí de vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até o próximo Flatout Midnight, hein? Tem coisa quente vindo por aí, galera. Valeu!